Apesar da sua enorme produção, a armazenagem de grãos nunca foi forte no Brasil. Temos um déficit histórico, que na última safra chegou à casa de 93 milhões de toneladas sem armazém. A reportagem de capa da revista Boletim Informativo número 1543, que circula no começo de agosto, trata dessa questão e mostra que alternativas como silos dentro das propriedades e condomínios de grãos podem ser alternativas interessantes para os produtores paranaenses. Nessa edição, também falamos que parcerias vêm sendo desenvolvidas de forma muito efetiva pelo Senar Paraná junto a municípios da região de Curitiba. E também falamos do concurso Agrinho, que está com as suas inscrições abertas. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bem, e para começar esse papo, eu gostaria de apresentar os convidados desse programa, começando pelo Nilson Ranque Camargo, que é consultor da FAEP. Bem-vindo, Nilson. Boa tarde, André. Muito obrigado pelo convite. E o Alexandre Marra, que é supervisor do Senar. Tudo bem, Marra? Olá, André. Olá, Nilson. Prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, a matéria de capa dessa edição do Boletim Informativo, ela traz um tema que não é novo. O déficit de armazenagem, seja no Paraná, seja no Brasil, é um problema histórico, né, Nilson? Que a gente já acompanha aí há algum tempo aqui na FAEP. O que a gente tem visto agora, com essa situação, vamos dizer assim, atípica, no setor de grãos, principalmente, é que o campo está muito aquecido, o produtor está capitalizado e muitos tiraram aquele velho projeto de construir um silo na propriedade, né, Nilson? A gente sabe que a FAEP já vem acompanhando isso há muito tempo. Em 2013 foi feito um estudo sobre a viabilidade de silos na propriedade. O que vocês se debruçaram naquela época, Nilson? Bom, André e Alexandre, na verdade, a questão da armazenagem a nível de propriedade rural é uma questão crucial para nós, né, para nós produtores rurais. Por quê? Porque é a oportunidade que você tem, é um insumo que você tem, na verdade, né, um instrumento que você tem que se deve usar e vai te fortalecer muito a tuas finanças da tua atividade. Então, nós já há muitos anos lidamos com essa questão da armazenagem a nível de propriedade rural, desde a década de 80, na verdade, que eu, inclusive, numa outra entidade onde eu atuava, chegamos a fazer financiamentos, vários armazéns, né, para produtores rurais, pessoa física. E quando na FAEP nós, em 2013, verificamos a necessidade, de novo, de voltarmos a atenção para esse assunto, fizemos um estudo bastante pormenorizado, em que a gente até considerou como uma possibilidade de fazermos como como o trator solidário. A gente até lançou o nome como silo solidário. Por quê? Porque faríamos uma parceria com a indústria, aqui no Paraná, principalmente, para que ela tivesse subsídio para poder fornecer um equipamento mais barato ainda. Mas esse estudo, infelizmente, foi muito bem feito, né? Foi muito apreciado por quem viu, mas acabou sendo inviabilizado pela falta de recurso disponível para financiar, né? Não só o recurso, mas o custo desse financiamento, que passaria a ser muito mais alto do que a gente estava imaginando. Então acabou que ficou na prateleira para futuramente ser utilizado novamente. Mas é um documento, André, que vai servir permanentemente, né? Basta se atualizar os dados financeiros, principalmente, para viabilizar isso. A hora que se viabilizar isso, você pode pôr em prática. A gente, para fazer essa matéria, né, Nilson, eu conversei com alguns produtores, conversei com o pessoal que está investindo nos condomínios de silos, né, que às vezes se unem ali em sócios, né, para fazer, e conversei com um dos fabricantes de silos desse trabalho. Até ele pediu anonimato, mas ele me contou um negócio que eu fiquei surpreso. Ele falou, olha, agora até maio a gente está tendo um movimento aqui 50% maior do que o ano inteiro anterior. Ou seja, estava bem aquecido a procura, né, por silos. Aí eu fico pensando, né, a hora que o produtor tem a intenção de fazer isso, a hora que ele toma contato com a realidade do financiamento, é um balde de água fria para ele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Veja só. Quando você anda pelos Estados Unidos, na área rural dos Estados Unidos, você vê todas as propriedades praticamente com silos, né? Sejam silos pequenos, médios, grandes. Cada situação é adequada para você resolver o teu problema. Aqui nós também poderíamos fazer isso. Porque o problema que nós tínhamos até um tempo atrás, André e Alexandre, é que
o produtor não encontrava projetos para ele, né? Pequenos produtores, por exemplo. Pequenos produtores que eu falo é produtor que tenha no mínimo 100 hectares de área de plantio, né? Colha 2 safras por ano pelo menos, para viabilizar o seu projeto. Então ele não tinha projeto para fazer na sua propriedade, né? Quando nós descobrimos que existe sim, hoje os fabricantes de silos, eles fabricam qualquer modelo, qualquer tamanho de propriedade, qualquer tamanho de silo é bem resolvido. É tudo modular, né? Então você consegue. O problema é que você não consegue, conforme a tua atividade em si, né? O tamanho da tua propriedade e também o volume da produção que você vai movimentar no teu armazém, pode não viabilizar financeiramente. Esse é o grande problema que ainda nós temos, né? Falta a viabilização financeira desse projeto. Até nesse último plano safra, né, o programa de construção de armazéns, o PCA, parece que tem até um volume de recursos maior, né, que dos anos anteriores. Mas também, conversando com os entrevistados dessa matéria, 90% me relataram que é muito difícil acessar esse recurso e que, vamos dizer assim, pequenos e médios talvez teriam uma dificuldade a mais para obter esse financiamento. Naquela época que você estava debruçado sobre isso, Nilson, também tinha essa impressão? Olha, essa impressão é em função de que é verídica, sim, é verdadeiro. Em função de que o grande gestor desse recurso que é disponibilizado pelo Banco Central, PCA, é um recurso canalizado basicamente pelo Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, ele é um banco que prevê sempre ter lucro, né, com a sua atividade financeira. E nesse caso do PCA, eles privilegiaram sempre, e eles disseram isso para nós, né? Foram francos. Não, a nossa preferência é grandes projetos, porque é viável, né? Você vai viabilizar pequenos projetos, é difícil viabilizar pequenos projetos. Mas nós conseguimos viabilizar esses pequenos projetos na época, que acabou se inviabilizando por uma questão de mudança de taxa de juros. Né? Mudou, de um mês para o outro, mudou de 2% para 4,5%, se não me engano, e inviabilizou os projetos. Mas é verdade, o Banco do Brasil, principalmente, canaliza para grandes projetos, porque viabiliza mais a eles, né? E na tua opinião, Nilson, o que seria necessário para viabilizar, né, esse aumento, para que a armazenagem aí fosse condizente com a nossa capacidade produtiva? Bom, hoje, basicamente, nós teríamos que ter uma viabilidade financeira, né? Precisamos ter juros. Eu sugeriria até, André, que fosse feita uma cascata para tipo de produtor, né? Produtor X teria um valor X como o próprio Pronaf trabalha hoje, né? Conforme a tua capacidade de produção, você tem um juro. Conforme maior ou menor, você tem um juro maior ou menor. De repente, poderia se aplicar um tipo de financiamento para esse tipo de armazém também. Pequenos armazéns têm um tipo de juro, um valor de juro. Um armazém maior você tem um outro juro. Esse é o principal problema, a questão financeira. E outra questão que precisa ser feita também é a divulgação junto aos produtores, né? Porque quando nós saímos a campo para fazer esse trabalho, André, nós verificamos claramente que o produtor não tinha essa informação da existência de projetos, pequenos projetos, que era viável economicamente, financeiramente. Ele tinha medo pela sua cooperativa, né? Porque a cooperativa, você sabe que a cooperativa não é favorável, né, a esse tipo de procedimento, né? Porque atrapalha um pouco a atividade dele. A gente até entende a questão da cooperativa, né? Mas não vai atrapalhar a cooperativa, pelo contrário, ele vai deixar o seu produto prontinho para a cooperativa com muito mais facilidade, né? Porque a preocupação da cooperativa, não, vou perder meu cooperado, não vai perder, pelo contrário, vai preparar melhor o seu produto para entregar na cooperativa, né? Então, basicamente, eu diria que precisaria fazer isso. Primeiro, viabilizar financeiramente pequenos projetos, e fazer uma divulgação maior ao produtor, conscientizá-lo de que é importante e que é possível ele fazer esse investimento na sua propriedade. A gente consegue observar, né, as vantagens do camarada ter um silo, né, vendendo a produção dele no momento mais adequado. Eu falei com muita gente que evitou aí agora filas enormes aí na cerealista, na cooperativa. O cara que guarda a própria produção não enfrenta isso. Ele consegue até um preço melhor, porque ele vai limpar, ele vai secar o próprio produto, ele não vai ter desconto, né? E que outro tipo de vantagem a gente poderia elencar no fato de ter um silo próprio? Olha, André, além dessas que você citou aí, que são bem verdadeiras, né, existem N outras vantagens, né? Por exemplo,
Em algumas regiões no Paraná, o produtor tem a possibilidade de fazer, inclusive, uma terceira safra, se tiver armazém. Né? Por quê? Porque ele colhe o produto, o milho, por exemplo, já guarda no armazém e já planta outra em seguida. Se ele não tiver armazém, ele vai ter que esperar a disponibilidade de armazém na cooperativa ou no cerealista. Ele vai ter que colher isso na hora que for possível para levar para a cooperativa, né? E nem sempre ele consegue ter a época certa para isso. Então, uma das vantagens que muita gente não observa é essa, né? Você poder ter até uma terceira safra em algumas regiões do Paraná. Essa é uma delas, né? Que eu diria, além dessas que você falou aí. Mas tem outras, né? Tem outras, muitas outras. Por exemplo, possibilitar você fazer ter o domínio total da sua produção na hora que você quiser comercializar. Você comercializa a hora que você bem entender, não precisa ficar disponível lá na cooperativa e a cooperativa às vezes fica te pressionando, né, para você vender essa tua produção e tudo mais. Então, são algumas a mais. E tem outras, muitas outras que a gente sabe que existem. Nós, quando fomos fazer esse trabalho, André, nós fomos conversar com produtores que tinham armazém na sua propriedade. Fomos falar com 5, 6 produtores em regiões diferentes do estado. Eu lembro bem de um senhor lá em Maringá, Dr. Camargo, na verdade, que disse para mim o seguinte: olha, senhor Nilson, o produtor rural que não faz ideia o quanto é importante ter o armazém na propriedade. A hora que ele descobrir isso, ele vai ver que ele vai ter que procurar fazer o seu armazém, porque é extremamente importante. Só a partir do momento que você tem ele que você vê qual a importância dele. E você sabe que outro banho de água fria que veio agora também, né? Da mesma forma que as commodities agrícolas ficaram muito valorizadas nos últimos anos, o aço, que é a matéria-prima do estilos, também aumentou bastante de preço. Eu falando com um desses vendedores, né, de armazéns lá da região norte, ele me contou que uma chapa de aço que ele pagava R$4 em 2019, agora ele estava pagando R$14. E mesmo assim estava aquecido o negócio dele, a procura de silo. Ou seja, se der condição para a turma, o pessoal já está sabendo mais ou menos que é uma coisa boa, né? Sem dúvida. Não só de silo, né? Tudo no meio rural tem expandido as vendas, né? Caminhões, carros, tratores, todos os insumos estão proliferando aí. Por quê? Porque o produto está capitalizado, então ele está tentando melhorar a sua vida, né? Sua qualidade de vida e sua qualidade de produção também. E só para colocar um dado aqui na nossa conversa, se o ouvinte não sabe, mas em média, nesse ano aqui, o Paraná vai ficar com 8.700.000 toneladas de grãos sem armazenagem. Isso dá mais ou menos 22% da nossa produção que fica desguarnecida, né? E se a gente for pegar no Brasil, são 93 milhões de toneladas descobertas. Ou seja, tem bastante silo para fazer ainda, né, Nilson? Nossa, e como tem. Eu lembro há uns 4, 5 anos atrás, André, nós tivemos uma superprodução e houve esse problema de falta de armazém. O que as cooperativas fizeram? Fizeram o que podia ser feito, né? Chegaram a armazenar em quadras de esportes. Barbaridade. Ao léu, né? Sem cobertura, sem nada. Porque para poder receber a produção do produtor, né? Você não poderia receber, eles têm meio que obrigação de receber a sua produção para os seus cooperados, né? Tá. Então é um problemão, né? E isso um dia precisa ser resolvido, né? Pois é, o pessoal costuma comentar que o silo do brasileiro é na carroceria do caminhão, né? É verdade. Infelizmente é isso mesmo. E aí, lembrando aí o nosso ouvinte, né, que nessa questão aí da armazenagem, o Senar Paraná tem 2 cursos aí que vão bem ao encontro dessa atividade, que é o curso de armazenista e o curso de classificação de grãos, né? O camarada pode ver lá, conseguir avaliar grão ardido, grão quebrado. Recentemente foi feito um curso de classificação de grãos na área de sorgo, aí a pedido de um sindicato rural. Ou seja, tem mão de obra aí para ser formada, disponibilizada para que essa atividade avance no estado, né? Bem, mudando um pouco de assunto, né? Queria falar um pouco das parcerias do Senar aqui, chamar o meu caro Alexandre Marra para contar de 2 casos aqui que eu achei muito interessantes, que a gente geralmente pensa, o Senar ele faz curso no Sindicato Rural, mas não é bem isso, né? Ele vai muito além disso. Nessas 2 ações foram feitas aí parcerias aí com prefeituras e outras entidades aí que acabam tendo efeitos multiplicadores. Um desses casos foi o curso de restauração florestal aqui para os técnicos da Prefeitura de Curitiba, né, Marra? Como é que foi essa história?
Então, André, foi uma iniciativa muito bacana, primeiramente porque foi um curso piloto, depois da atualização, que foi passada em 2019 em parceria com o FPR e o Instituto Água e Terra, justamente para os produtores conseguirem atender a necessidade de restauração nas suas propriedades, atendendo ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, onde eles aderiram voluntariamente na etapa de diagnóstico, que foi no Cadastro Ambiental Rural. Então, em breve, eles vão passar a colocar em prática todas essas informações que eles colocaram no CAR. E para isso, o Senar está disponibilizando o curso de restauração florestal, que justamente vem com essa proposta de auxiliá-lo a fazer essa recuperação de áreas degradadas, seja APP ou reserva legal, da forma mais eficiente possível, gastando menos recursos e conseguindo fazer essa recomposição em um menor tempo. No caso específico aqui da Prefeitura de Curitiba, a gente fez essa parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a secretaria responsável pelos projetos da Fazenda Urbana, das hortas urbanas, que são mais de 100 hortas dentro do município de Curitiba, e também do projeto Jardins do Mel. Então a gente capacitou os técnicos da secretaria para restaurarem essas áreas de preservação permanente que geralmente eles encontram na maioria das hortas urbanas dentro do município. E geralmente essas áreas de preservação permanente têm esse déficit de vegetação nativa de acordo com a legislação. Então o intuito foi justamente esse, capacitar esses técnicos para que eles sejam multiplicadores dessa iniciativa dentro do município e consiga ir aos poucos e adequando as hortas urbanas à atualização no cumprimento da legislação ambiental. E essa, vamos dizer assim, não é a primeira vez que o Senar e esse projeto das hortas urbanas aqui de Curitiba caminham lado a lado, né, Alexandre? Eu sei que foi feita a capacitação de técnicos também. Conta um pouquinho para a gente como que o Senar vem contribuindo para isso. Então, a gente vem nessa parceria desde 2017 já, iniciou ali com o projeto Prometrópole, que é o Programa de Desenvolvimento Integrado de toda a região metropolitana de Curitiba, onde Curitiba faz essa coordenação do projeto, trazendo junto todos os 29 municípios da grande região metropolitana de Curitiba, onde a gente trabalha toda a questão de produção, mercado e consumo, onde nós, como sistema FAEP-Senar, conseguimos dar um aporte melhor na questão da produção, uma produção de qualidade, com rastreabilidade, já tendo aí ótimos resultados em relação ao projeto da Pocam e da mandioca de mesa no Vale do Ribeira, onde a gente já conseguiu até lançar algumas marcas próprias que estão envolvidas nessas 14 cooperativas dentro do programa. Então, além disso, a gente tem esse trabalho próximo com os técnicos da Fazenda Urbana, trazendo toda essa questão de capacitação dos técnicos e eles sendo multiplicadores para os hortelãos, que fogem um pouco do nosso público-alvo, por ser um público urbano, mas que a gente tem essa relação próxima com os técnicos para eles multiplicarem todo esse conhecimento técnico-científico. Olha que bacana. Outro projeto que me chamou muita atenção, esse aí eu fui em loco lá, cobrir lá na Ceasa de Curitiba, é um treinamento voltado àquele público que participa ali do projeto do Banco de Alimentos, aliás, um projeto muito bacana também da Ceasa, de reaproveitamento de alimentos aí que estavam inservíveis para o comércio, mas estavam em perfeitas condições para o consumo humano. Então esse projeto ele reaproveita esses alimentos e eu vi que tem um caráter social muito importante também, né, Alexandre? Que o pessoal que estava lá era egresso do sistema penitenciário e estavam lá através do Senar aprendendo um novo ofício, uma nova profissão, né? Como que o Senar foi parar lá nesse banco de alimentos? Então, esse também é uma iniciativa muito bacana, onde que foi um resultado positivo, vamos dizer, duplo, onde além de auxiliá-los a aproveitar todo esse alimento que muitas vezes era jogado fora, desperdiçado, por estarem fora dos padrões de consumo, às vezes muito grande, muito pequeno, ou às vezes com um pequeno machucadinho que não interferiria para o consumo, mas que iria acabar parando na lata de lixo. Então, o pessoal do Banco de Alimentos, através do projeto Comida Boa, que inclusive tem uma estrutura excelente
de agroindústria ali no Ceasa, eles reaproveitam esse alimento, fazem o processamento mínimo e doam para pessoas de vulnerabilidade social e entidades também que estão ligadas aí ao auxílio a pessoas carentes. Então a gente conseguiu levar para eles o curso de processamento mínimo de hortaliças, justamente auxiliando-os a aproveitar da melhor forma possível todo aquele espaço que eles têm disponível e também garantindo que esse alimento chegue com segurança e trabalhando toda a questão nutricional dessas pessoas que vão consumir esse alimento. E sabe, eu entrevistei 2 pessoas lá, 2 egressos aí do sistema prisional que estavam participando do curso, e os 2 me confidenciaram uma vontade de trabalhar no futuro com alimentos, com barraquinha de espetinho, com bolos, ou seja, além disso que você falou, né, Marra, dessa questão de sustentabilidade, né, de aproveitar o alimento e de capacitação, você também está dando uma chance dessas pessoas recomeçarem, né? Com certeza. Então eles estão passando por esse período final de reclusão, estão sendo reinseridos na sociedade e o Senar entra então como um agente aí para dar uma nova visão de mundo e de vida e de profissionalização que eles podem seguir aí de uma forma correta na sociedade e buscando essa capacitação e outros rumos na sua vida, né? É verdade. Bom, e também já que estamos falando do Senar, queria falar para vocês, ouvintes, que o Agrinho está com as inscrições abertas. Começou agora dia 1º de agosto e segue até dia 15 de setembro, aí o período para que você procure o site do programa Agrinho e faça a sua inscrição e encaminhe os seus trabalhos, né? A premiação ocorre no dia 18 de novembro. Esse ano, o Agrinho tem o tema Do Campo à Cidade, Saúde é Prioridade. Marra, esse tema voltado à saúde também estava em voga no ano passado, né? Que foi um ano pesado da pandemia, aí, mas que o Agrinho continuou firme. Com certeza, foi um tema bastante propício. Toda essa questão da pandemia que a gente vem passando desde o início de 2020, e a gente sabe que tanto a cidade como o campo também sofre com toda essa questão. Então foi um tema totalmente com o viés de trabalhar essa questão com as crianças do ensino fundamental e agora também com a novidade da inclusão dos alunos do ensino médio. Ah, é? Como é que é? Antes não tinha o ensino médio? Até então a gente trabalhava com os alunos do Fundamental 1 e 2 e a grande novidade desse ano é a inclusão dos alunos do ensino médio através de uma parceria com a CED, desses alunos que participam do projeto Redação Paraná. E outra novidade também foi a inclusão da categoria Educação Especial, uma parceria com a Federação das APAES, que também entra como uma nova categoria no programa a partir desse ano. E lembrando aí, né, o pessoal que já conhece, acompanha o Agrinho, esse ano, exemplo do ano passado, os trabalhos são encaminhados totalmente por via digital, não tem correio, né, para evitar qualquer tipo de contaminação aí. Então procure o site, faça a sua inscrição, encaminhe o seu trabalho e participe, porque os prêmios são muito legais também, né, Marra? Com certeza. A gente tem desde computadores, tablets, projetores, então são materiais aí que vão auxiliar tanto as escolas como os próprios alunos nesse momento de tudo digital, remoto, com certeza vão auxiliá-los. Maravilha! Bom, vamos ficando por aqui. Queremos agradecer aí você, ouvinte, pela sua paciência e pela sua audiência. Quero agradecer muito o Nilson, o Alexandre pela presença. Obrigado, voltem sempre. Ora, estamos à disposição, sempre. E dizer para você que está nos ouvindo que se você quer conhecer outros episódios desse podcast, você pode entrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você clica no link Notícias e em seguida em Rádio. Você vai encontrar esse podcast e outros materiais de áudio aí para você poder escutar no seu computador, no seu celular, onde você achar mais conveniente. Esse podcast também é disponibilizado no Spotify, no Deezer e no YouTube. Voltem sempre. Obrigado pelo convite e ficamos à disposição. A coordenação de comunicação é de Carlos Guimarães. A edição desse programa é de Lucas Silva. Até a próxima!